mesmo sendo criticado, desprezado e zombado, continuou a trabalhar, porque ele foi um milagre, sim, um milagre, um paradoxo, aquele mundo julgado. Ele foi um milagre, sim, um milagre, um paradoxo, aquele mundo julgado. Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa Jovens Destemidos, dessa nossa série de Daniel. Nós estamos chegando nos últimos capítulos, nos últimos episódios dessa série. Tivemos mais de um ano aí fazendo esse programa, ou cerca de um ano, que nós estamos vendo sobre esse livro de Daniel, vendo as maravilhas que Deus nos deixou através desse livro de Daniel. E nós estamos chegando aqui nos últimos versículos. Cremos que foi uma bênção para os irmãos que nos acompanharam durante esse ano, durante esse tempo que nós estivemos ministrando sobre esse livro. Eu que ministrei aqui na maior parte das vezes sobre o livro de Daniel, aprendi muito sobre o livro, tive uma visão mais clara e eu creio que também ajudou os irmãos também que nos acompanharam através do YouTube, dessa nossa plataforma de levar o Evangelho. Hoje nós vamos falar sobre tempos proféticos e a Batalha do Armagedon, que tem a ver com o assunto que nós vamos falar aqui nesse nosso vídeo. Nós vamos ler Daniel capítulo 12, iniciando no verso 6. Daniel 12, verso 6 diz assim: E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim destas maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então observa que nós vimos no programa passado que esse verso 7, ele se conecta muito com Apocalipse 10, verso 1, sobre o anjo com o pé na terra e outro no mar, jurando eternamente. E aqui fala sobre tempo, tempos e metade de um tempo. Então grave isso na sua mente enquanto nós prosseguimos na leitura. Grave aí, tempo, tempos e metade do tempo. Aí no verso 8 diz assim: Eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: Vai, Daniel, porque estas palavras serão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, observa aí, haverá 1290 dias. Então grave aí, nós falamos sobre tempo, tempos e metade de um tempo. Agora fala sobre 1290 dias. No verso 12 diz assim: Bem-aventurado que espere, chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então aí está esses pontos muito tremendos aqui que nós vamos abordar nesse nosso programa. Agora observa três tempos proféticos aqui que nós vamos ver. Tempo, tempos e metade de um tempo, 1290 dias
e 1335 dias. Nós vamos falar sobre isso. Agora, tempo, tempos e metade de um tempo. Nós vemos que o anjo vestido de linho, que estava sobre as águas, ele levanta a sua mão direita e a mão esquerda e jura por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é tempo, tempos e metade de um tempo? Nós vamos dar uma olhada aqui nas Escrituras para nós nos localizarmos e vermos o que é esse tempo, tempos e metade de um tempo. Nós vamos aqui em Daniel capítulo 7, nós já vimos, nós vamos ver aqui, irmãos, isso é muito importante para nós entendermos, é que todas as visões de Daniel sobre o tempo do fim, elas se interligam entre si. Então observa, desde lá de Daniel 2, quando o rei teve o sonho dos reinos, depois em Daniel 7 nós vemos 4 reinos, tudo interligado uma na outra, depois nós vemos os 2 bodes, que também tem a ver com as outras visões, nós vimos as 70 semanas de Daniel, que também tem a ver com as visões. Cada visão que Daniel ia tendo se dizia a respeito do mesmo assunto, porém com uma luz maior para nós entendermos o tempo do fim. Então agora nós chegamos em Daniel 12 e nós sabemos que essa visão de Daniel 12 começa em Daniel 10. Daniel 10, Daniel 11, Daniel 12 é uma só visão para o tempo do fim. E todas as outras visões que Daniel teve é sobre o mesmo assunto, sobre o fim do tempo, porém Deus vinha dando a Daniel uma luz maior para ele, mostrando em símbolos, em visões, para nós entendermos, né? Irmão Brana diz que esses símbolos, essas visões, essas coisas omitidas que estavam ali nas visões de Daniel, eram para ser reveladas agora no tempo do fim. Então em Daniel 7, verso 25, quando está falando sobre aquele quarto animal, diz assim, ó: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e a metade de um tempo. Então, novamente, em Daniel 7, estava falando sobre tempo, tempos e metade de um tempo. Agora, observa aqui. Tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, a metade de um ano. Então, tempo, 1 ano, mais 2, 3. E metade de um ano, 3 anos e meio. Agora em Apocalipse 11, verso 3, diz assim: e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Agora, nós sabemos que a Bíblia ela sempre fala sobre o calendário hebraico. No nosso calendário romano é diferente. No calendário hebraico, 1260 dias, sendo 30 dias em um mês, são 12 meses, 30 dias em um mês. Se nós pegarmos 12 vezes 30, dá 1260. Então, são exatamente 12 vezes 30, né? E nós pegarmos o resultado vezes 3 anos e meio, nós vamos notar que são 1260 dias. 3 anos e meio no calendário hebreu dá 1260 dias. Então, tempo, tempos e metade de um tempo tem 1260 dias. Vamos conectando aí as escrituras. Agora em Apocalipse 13, vai falar sobre outra coisa que também tem a ver com os 3 anos e meio. Tempo, tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio. 1260 dias são 3 anos e meio. Agora em Apocalipse 13, verso 5, diz assim: e foi-lhe dada uma boca, está falando sobre a besta, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio também. Em Apocalipse 11, verso 2, diz assim: e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 3 anos e meio também. Olha que coisa. Então, tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio. O que acontece nesse tempo, tempos e metade de um tempo, nós já vimos aqui nas 70 semanas de Daniel. Se os irmãos não viram, volte lá
Porque esse tempo, tempos e metade de um tempo é a 70ª semana que Daniel viu. São 3 anos e meio que restam ainda para o povo judeu. Se você não viu, eu peço que você volte para você entender. Porque ainda falta 3 anos e meio para Deus tratar com os judeus. E são exatamente esses tempos e metade de um tempo. Aí, irmão Brana, aqui só para nós termos uma base do que nós estamos falando, muito bom quando nós vemos o profeta falando, na mensagem As 70 Semanas de Daniel, o sexto para o propósito da visita de Gabriel a Daniel, no parágrafo 109, o irmão Brana diz assim: ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio. Essa é a escritura que nós lemos, né? Que tempo haverá até o fim das maravilhas? Agora ouçam. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e tempos e metade de um tempo. Agora estamos captando? Correto, exatamente correto. Tempo, tempos e metade de um tempo. Agora vigiemos quando chegarmos às 70 semanas de Daniel. Observa aí que é o que eu estou dizendo. Nós já falamos aqui sobre as 70 semanas. A irmã Brana continuou: como sai isso? E isso é quando os mistérios serão revelados, correto? Tempo, tempos e metade de um tempo. E quando ele, pronome pessoal, agora o anticristo, será completado para acabar de destruir o poder do povo santo. A irmã Brana fala: isso é quando ele rompe seu pacto na metade das semanas. Todas essas coisas serão cumpridas. Então, na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio. Tempo, tempos e metade de um tempo. Agora, nós vamos voltar lá em Daniel 12. Vamos continuar aqui. Vamos lá no verso 8. Olha o que diz. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Daniel não tinha entendido tempo, tempos e metade de um tempo. Ele não tinha entendido isso. Aí ele pergunta de novo: qual será o fim dessas maravilhas? No verso 9 diz: e ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras serão fechadas e seladas até o tempo do fim. Então ele não entendeu. Ele dá uma explicação, mas Daniel não entende, mas ele fala: vai, Daniel, porque isso só vai ser revelado só no tempo do fim, ou seja, no tempo que nós estamos vivendo. E no verso 10 diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Observe que sabedoria é um dos dons, um dos 9 dons do Espírito, né? Então, os sábios entenderão. No verso 11 diz assim: e desde o tempo em que um sacrifício contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Agora nós vamos começar aqui a ver uma coisa muito interessante. 3 anos e meio são 1260 dias. Aqui Daniel está falando, depois que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290. Aqui ele põe mais 30 dias. De 1260 a 1290, 30 dias. Ou seja, o verso 11 está falando sobre as ações de Satanás em 30 dias. No verso 12 diz assim: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Ou seja, está falando, bem-aventurado, haverá 30 dias a mais de 1260 dias, mas depois desses 30 dias haverá mais 45 dias, e quem conseguir esperar e chegar a 45 dias vivo, esse é bem-aventurado. Então observa aí o que está dizendo. Agora, o irmão Brana não vem no verso 11, no verso 12, e nos explica minuciosamente, muito detalhadamente. Ele não vem nesses 2 versículos e fala: é isso, é isso. Então aqui nós temos que tomar cuidado no que nós vamos falar, porque o irmão Brana não explicou detalhadamente, mas o que nós temos aqui é que o anjo disse que isso seria revelado no fim dos tempos. E o irmão Brana revelou, observa isso, o irmão Brana nos mostrou que depois dos 1260 dias, ou seja, depois dos 3 anos e meio, ainda há alguns acontecimentos antes do milênio. E aqui Daniel está nos mostrando que depois dos 1260 dias, depois do tempo, metade de um tempo, tempos e metade de um tempo, há ainda o intervalo de 75 dias até chegar o tempo para eles descansar, porque no verso 13 diz assim:
Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então vem um período de tribulação, depois vem um intervalo, depois da tribulação, um intervalo e depois vem um milênio depois desse intervalo. Que é exatamente o que Daniel está falando aqui. Então eu vou colocar um quadro aí para os irmãos ver o que Daniel estava nos mostrando aqui. Então observa aí nesse quadro. 1260 dias, que são tempo, tempos e metade de um tempo. Aí há um intervalo de 75 dias, né? Você vai ver aí 30 dias que ele fala, da abominação desoladora, 30 dias. E depois mais 45 dias, totalizando 75 dias. É o que Daniel está nos mostrando. Agora observa uma coisa. O irmão Brana nunca falou sobre esses 75 dias que Daniel está falando aqui. A única coisa que o nosso profeta nos disse é sobre um intervalo que tem antes do milênio, depois da tribulação e antes do milênio. Que intervalo é esse? É quando vai acontecer a Batalha do Armagedon, ou seja, o terceiro ai, a Terceira Guerra Mundial. A Batalha do Armagedon é o terceiro ai, o terceiro ai é a Terceira Guerra Mundial. Nesse intervalo é quando acontece isso e quando acontece um julgamento, que nós já vimos sobre esse julgamento do Ancião de Dias. Nesse intervalo, nós não podemos afirmar, porque o irmão Brana não afirmou que foi 75 dias, nós só estamos mostrando aqui esse tempo profético que Daniel deixou aqui, de 1335 dias, que são 75 dias a mais do que 1260 dias, certo? Agora, você pergunta, irmão Jonas, onde que o irmão Brana disse que tem um intervalo aí, né? Que tem esse intervalo? Esse final dos 3 anos e meio, irmãos, ele aponta o fim do reinado do quarto animal. Nós já vimos aqui sobre os animais, você que tem nos acompanhado. E aí, quando acaba os 3 anos e meio e começa esse intervalo, é o fim do reinado desse quarto animal. Daquele chifre que levantou. É o fim. É o fim dele. Porque observa, vamos voltar lá em Daniel 7, no verso 8. Observa o que diz. Ó. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Nós já aprendemos que esse chifre pequeno é o super-homem de Satanás. Diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. E eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos. Então observa, ele sobe, começa a falar grandes coisas, e Daniel continua olhando, depois que ele está falando grandes coisas, foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Então ele sobe, esse chifre, esse super-homem de Satanás sobe durante 3 anos e meio, coloca rompe o sacrifício contínuo com a sua abominação desoladora, persegue as virgens nécias, mata as virgens nécias, mata os profetas, mata os 144 mil. Mas no final dos 3 anos e meio é quando vem o julgamento para a prostituta, vem para esse super-homem de Satanás. Nós já vimos isso aqui, os irmãos já estão habilidosos nesse assunto, né? Depois dos 3 anos e meio de tribulação, inicia o Armagedon. Isso é o irmão Brana que nos diz, né? O irmão Brana diz que depois da 70ª semana, nós vamos ler aqui um parágrafo aqui da mensagem As 70 Semanas de Daniel, no parágrafo 172. O irmão Brana diz assim, agora, notem, isto é onde vamos, que eles regressam ao templo milenial. Aqui é o final da era judia, os ungidos. Aqui vem ele cavalgando sobre um cavalo branco, os que lhe seguiam em cavalos brancos, poderes, vestido de branco, sangue, ou vestiduras salpicadas de sangue, escrito sobre ele a palavra de Deus. Ele vem, o conquistador poderoso, para estabelecer o milênio, vindo ao templo, glória. Ali ele se reúne com os 144 mil. Que está falando do intervalo, no final do intervalo. Agora, depois dessa 70ª semana aqui, a 70ª semana, isso sucede durante a 70ª semana. E os 3 anos e meio, e os 3 no meio dela, ele o rompem, porque ele mata esses 2 profetas pentecostais. Está falando da besta, que vai romper o pacto. Sim, Senhor, que açoitam a terra, e além do mais, ele amaldiçoa a essa igreja, e ele a queima com fogo.
E encontramos que mesmo os capitães de barcos longínquos rirão pela última vez, dizendo: essa grande cidade mortal de Roma tem chegado numa hora a seu fim. Ela foi feita em pedaços, Deus sabe como fazer as coisas. E um dos anjos olhou e disse: o sangue de todo mártir de Cristo foi encontrado nela por seu engano, por ir aqui e organizar e fazer toda essa classe de coisas e contaminar a igreja e trazer essas coisas ali e martirizar aqueles que se opuseram e trataram de tirá-los disso. Glória. Eu não sei, eu me sinto como que de viagem, vê? Não está você contente pela luz do sol, andando na luz do sol? Onde estamos, irmãos? Na última hora, pode ocorrer em qualquer momento. E estamos aqui. Então observa o Mombrana falando. Essa prostituta aqui que os capitães dos barcos vão rir pela última vez. E ele fala que é depois da 70ª semana. Agora outro parágrafo que diz que depois da tribulação acontece esse Armagedon. Nós vamos começar aqui na mensagem a revelação de Jesus Cristo. Observa. No parágrafo 111, diz assim: agora recordem o que temos lido em Apocalipse 1, verso 7 e em Zacarias 12, 9 ao 14. Ambas coisas vêm diretamente depois da tribulação. A igreja do primogênito não passa pela tribulação, nós sabemos. A Bíblia ensina isso. Então observem, nós vamos ver o que está escrito em Apocalipse capítulo 1, Apocalipse 1, verso 7. Olha o que está escrito em Apocalipse 1, verso 7. E eis que vem com as nuvens, em todo o olho o verá. Até os mesmos que o transpassaram, em todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Essa é a terceira vinda do Senhor Jesus Cristo, que acontece depois da tribulação. Então observa, nós estamos vendo aqui um detalhe muito importante, um ensino muito maravilhoso. Há 3 anos e meio de tribulação, segue aqui a linha, há 3 anos e meio de tribulação. Depois da tribulação, há esse intervalo em que Jesus desce para salvar os 144 mil e acontece o Armagedon. E há também, e depois desse intervalo vem o milênio. Eu vou colocar agora para vocês esse quadrinho que eu fiz, mostrando os 3 anos e meio de tribulação, o intervalo que tem, que acontece o Armagedon, que Jesus desce para buscar os 144 mil. Ali vem o selamento, dos 144 mil, esse intervalo que acontece, depois vem o milênio. Então observa aí. Agora nós vamos em mais um parágrafo aqui. Na mensagem A Revelação dos 7 Selos, perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 341 diz assim: esta não é a batalha do Armagedon. Agora o que o Mombrana diz, a batalha de Armagedon acontece deste lado, veja, correto, quando termina o período da tribulação. Quando o período da tribulação, ou seja, os 3 anos e meio termina, é quando acontece esse intervalo que Daniel está nos falando aqui, de quem, bem-aventurado aquele que ficar até 1335 dias, Aqui o irmão Branco está falando, essa não é a batalha do Armagedon, porque uma pessoa está perguntando sobre a batalha de Gog e Magog. Ele diz, essa não é a batalha do Armagedon. A batalha do Armagedon acontece deste lado, depois do período da tribulação. E nesse período é quando acontece essa batalha. É quando a abominação desoladora começa ali e nós já aprendemos isso aqui na mensagem da 70ª semana. E é exatamente esse intervalo que Daniel está falando. 75 dias, esse intervalo. O irmão Brana, como eu disse, o irmão Brana nunca nos mostrou claramente sobre esses 75 dias de Daniel. A única coisa que ele nos mostrou é que há um intervalo realmente, da mesma forma que Daniel está nos falando. Daniel fala de 75 dias, o irmão Brana fala do intervalo que tem, que é a batalha do Armagedon depois da tribulação. Entende? Eu creio que os irmãos estão nos entendendo. Na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, parágrafo 126, o irmão Brana diz assim: neste tempo, o pacto do anticristo que os judeus têm feito com Roma será quebrado. Quando que acontece isso? Nós já falamos na mensagem 70ª semana, lá no programa, que no final dos 3 anos e meio o anticristo quebra esse acordo. Lembrando que continua. Então Roma e seus aliados mandarão suas tropas para destruir todos os judeus que temem a Deus e que se mantêm com a palavra. Então ali começa a perseguição aos judeus e começa essa perseguição aos judeus e às virgens nécias também.
A irmã Branham diz assim: mas ao chegar à cidade para destruí-la, aparecerá nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem, com seus exércitos poderosos para destruir aqueles que têm estado destruindo a terra. Com o inimigo derrotado, Jesus vem e se apresenta aos 144 mil. Então aqui vem aquela bem-aventurança que Daniel disse: bem-aventurado que espera 1335 dias. Porque esses 144 mil esperando, Jesus vem e se apresenta a eles. Porque eles são, os 144 mil são esses bem-aventurados. E é o que acontece em Apocalipse 14. Quando Jesus se apresenta, eles ficam tão felizes que eles ecoam o hino que ninguém consegue entender, a não ser os 144 mil, porque só eles foram bem-aventurados. Então só eles entendem o que eles estão cantando. Entende? Vamos lá em Apocalipse 14, verso 1, que diz assim: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. E estes são os que não estão contaminados com mulheres, são bem-aventurados, porque são virgens, bem-aventurança. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá, bem-aventurados também. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus, ou seja, são bem-aventurados. Então esse intervalo de 75 dias que Daniel está nos mostrando é exatamente o intervalo que o irmão Branham nos mostra sobre a batalha do Armagedon e o selamento desses 144 mil, em que eles cantam um cântico novo. Eles veem que os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Porque, da mesma forma que a noiva, nós vimos que o irmão Branham fala na mensagem A Festa das Trombetas, que da mesma forma que a 7ª trombeta é para Israel, o 7º selo é para nós. Ou seja, da mesma forma que o 7º selo é para nós, a 7ª trombeta é para os judeus. Então, o 7º selo, quando o Cordeiro vem e vence para pegar o livro e desatar os seus selos, você vê que há um cântico que ecoa. As pessoas que vê que o seu nome estava escrito, o irmão Branham fala assim: João deve ter ficado muito feliz quando ele viu, porque ele viu o seu nome ali. E foi ecoado um cântico novo quando o Cordeiro venceu para desatar os seus selos do livro. E isso acontece com os judeus também, porque quando eles veem que o seu nome está escrito no livro, que o Cordeiro venceu para desatar os selos, então eles começam a cantar um cântico novo. Eles são esses bem-aventurados que Daniel está nos falando aqui. Então eu creio que esse foi o nosso programa de hoje. Nós falamos sobre esses tempos proféticos e o que acontece nesses tempos proféticos. E que Deus possa te abençoar. No próximo programa nós vamos falar sobre alguns últimos detalhes sobre esse livro de Daniel, já encerrando essa série muito abençoada que nós tivemos sobre o livro de Daniel. Que Jesus Cristo te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.